na casa dele. Então, ele não vai poder participar, mas as aulas estão sendo gravadas, elas estão disponíveis já lá no nosso YouTube, no YouTube do Galpão. Só peço perdão hoje, eu estou um pouco afônico. Eu e a Cláudia não tivemos uma semana muito boa de saúde, mas não é Covid. Já fiz 2 exames de Covid uma única semana, já não aguento mais gente enfiando coisa no meu nariz. Então, mas também não sabemos o que é. Alguma coisa deu uma reação alérgica na gente. E ficamos literalmente de cama, sem sair da cama durante 2 dias. Então, eu vou tentar que, na medida do possível, manter um bom ritmo no nosso encontro, tá bom? Deixa eu ver uma coisa aqui só. Eu preciso só... Só uma coisa, gente. Ok, prontinho. Então, vamos lá. Vamos orar, então, pedindo a graça de Deus por esse momento. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais um sábado para receber informações a respeito do teu reino, que essas informações venham acolhidas pelo poder do teu Espírito e que a tua graça, ó Deus, esteja acolhendo o nosso coração, nos apresentando a tua vontade, o teu querer, derramando o teu amor sobre as nossas vidas. Que tudo seja dito conforme a tua palavra, ó Deus, que ela seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e que mais que conhecimento adquirido, ela nos crie a oportunidade de vivermos conforme a tua vontade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sermos testemunhas do Senhor, onde o Senhor coloca os nossos pés, e que tudo que vivamos e façamos seja para honrar e glorificar o teu nome. Abençoa aqueles que não podem estar conosco por diversos motivos, e que essa informação depois possa chegar a todos aqueles que o Senhor desejar, em nome de Jesus, pelo qual nós oramos e agradecemos. Amém. Vou compartilhar minha tela, gente. Eu estou num único computador. Aliás, um computador com uma única tela hoje, estou um pouquinho limitado também. Até lembrei assim, fiz anotações, mas que adianta fazer anotações se eu não consigo enxergá-las? Muito bem. Todo mundo enxergando aí a tela? Tá, né? Só que abri a tela errada. Foi mal, galera. Nós estamos na parte 2 da aula. Até daqui em diante. Legal. Bom, a parte 1, deixa eu voltar um pouquinho. Ela se resumiu, na parte 1 da semana passada, ela resumiu-se em compreendermos o quanto o nome de Deus e a adoração a esse nome, ela é importante, e também o quanto ela foi perdida ao longo da caminhada da história. A parte 1 também nos mostrou que Deus, o Deus que da Bíblia é o Deus soberano sobre toda a terra e toda a criação, e precisa ser reconhecido. Então, hoje, tanto na semana passada quanto nesta, nós estamos refletindo sobre o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Então, semana passada nós enfocamos no capítulo 4, e esta semana nós estamos enfocando o capítulo 5. E vamos falar um pouquinho de como João ele faz uma transição entre os 2 capítulos, mostrando que ambos são 2 partes, são uma continuidade do outro. E por que nós cremos que ele é a continuidade um do outro. A intenção de João em Apocalipse 4 e 5 é mostrar a vontade de Deus, o céu descendo sobre a terra e toda a criação sendo recriada à luz da história, como ela virá a ser após o retorno de Jesus. Uma criação adoradora,
uma criação plenamente submissa, uma criação plenamente leal e uma criação plenamente obediente. Esse é o final do desenrolar da história. Algo que Jesus Cristo já nos ensina a orar quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, quando ele diz: venha o teu reino, assim na terra como nos céus. Né? Só que se nós lermos só Apocalipse 4, ele fica similar a qualquer carta apocalíptica judaica, ou seja, a qualquer um dos apocalipses do Antigo Testamento. Então, o Apocalipse, assim por dizer, no Antigo Testamento, ele é uma estrutura literária. E por ser uma estrutura literária, assim, existe, eu vou dar um exemplo na nossa língua, existem prosas, existem narrativas na nossa língua, e no Antigo Testamento há também textos apocalípticos. Vou dar exemplos de 3. Ezequiel é um deles, Daniel é outro texto apocalíptico, Zacarias é outro texto apocalíptico. Então, ele pega elementos do Antigo Testamento e traz para o Novo. É isso que João faz. Mas, se nós ficarmos só no capítulo 4, essa questão do Deus soberano, essa questão do Deus que está acima de todas as coisas, do Deus que tem que ser adorado, que está restaurando a sua criação, é a expectativa dos judeus, inclusive, até hoje. E a partir do capítulo 4 e 5, 3 elementos ficarão muito claros a partir de agora. O primeiro foi o que nós gastamos um tempo falando da sala do trono, que é o trono que foi conversado bastante na última aula, está lá gravado no vídeo. O pergaminho, quando for falado do capítulo 11 e 12, eu vou passar brevemente sobre o que é o pergaminho e os 7 selos. E mais quando não sei quem vai tratar, se sou eu ou Jackson ou Pablo, o capítulo 11, o pergaminho será tratado com um pouquinho mais de profundidade. E o cordeiro, porque o cordeiro, essa é a questão que será tratada hoje de forma mais objetiva. Então, a parte 2 da Sala do Trono é a relação com o cordeiro. O Michael Gorin, que é o professor doutor que tem me mentoreado, né, meu professor de doutorado e tudo mais, e nos deu essa aula, ele falou que ler Apocalipse 4 e 5 é como aquelas imagens antigas de 2 quadrinhos conectados por uma junta ou 2 juntas. E cada parte do quadrinho, a parte direita do quadrinho, a nossa tela, ela conta a respeito da esquerda. Então, aqui tem um quadrinho de um pintor holandês, de 1430, onde ele fala, onde na tela esquerda está justamente a crucificação de Jesus e na tela direita está a ressurreição de Jesus. E é dessa forma que nós somos convidados a olhar Apocalipse 4 e 5. Nós olhamos o Apocalipse 4 com o foco no trono e o 5 agora, que vai ser o ponto central do nosso encontro de hoje, nós olharemos Apocalipse na perspectiva do Cordeiro. Por que essa perspectiva do Cordeiro? Nós saberemos já já. O importante dizer é que quando João está no capítulo 4, e do 4 para o 5, ele vê lá o trono e vê um pergaminho. E esse pergaminho você vai vê-lo em Daniel capítulo 12. Eu acho que, se eu não me enganar, no versículo de número 9. Eu tenho ele anotado aqui já já. E já posso dizer para vocês. Então, esse pergaminho ele é selado, segundo a apocalíptica de Daniel, e ninguém tem condições de abrir esse pergaminho. E esse pergaminho ele revela todo o desenvolvimento da história, como ele vai acontecer. Ele é a imagem do propósito de Deus para o mundo, escrito em um livro, escondido por selos que somente alguém autorizado seria capaz de quebrar. E João começa a chorar, se vocês forem lembrar do texto, porque não há ninguém capaz de estourar aquele selo. Está aqui uns textos que eu falei. É quando você pega esses 2 textos que eu falei, Daniel 12, 4 e 9, e Ezequiel 2, 9 e 10, é onde mostra essa revelação da história da humanidade através do pergaminho e como um propósito de Deus para o reinado.
Só que quando o João, ele já no 5, no 4 você tem o homem de branco. Quando João olha para o trono, em Apocalipse 5, já não é mais o homem de branco que ele vê à sua frente, e sim o cordeiro. E é na mão do cordeiro que é entregue o pergaminho. Ele era capaz de abrir o pergaminho. Então, esse pergaminho ele é aberto pelo cordeiro, através da vitória do cordeiro morto, aquele cordeiro que está em João 5, estava como morto, 5:5, e ali ele vê uma outra imagem de 7 espíritos que rodeiam toda a terra, é o Espírito Santo para aquelas 7 igrejas que o Jackson nos ensinou na aula retrasada, né? E onde a igreja tem um testemunho profético a respeito de quem é o Cordeiro, que vai aparecer no capítulo 10, versículo 1. Então, se eu pegar alguns textos, alguns versículos de Apocalipse 5, vai estar escrito assim, versículo 1. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Versículos 5 e 6. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Lembrando que os 7 olhos, eles nos trazem a ideia de onisciência de Deus, é Deus enxergando toda a terra. 7 chifres é a onipotência de Deus, e os 7 espíritos é o Espírito Santo de Deus circundando toda a terra. 7 o número da perfeição, e essa ideia de 7 também ela está anexada à questão das 7 igrejas, que são os 7 modelos, entre aspas, de igreja com a qual João está se comunicando. E que, como nós vimos em encontros anteriores, são 7 modelos perfeitamente atualizados para qualquer uma de nossas igrejas no dia atual. Então, eu diria aqui, nesse ponto, gente, que a transição de Apocalipse 4 para Apocalipse 5 é a mudança de uma percepção judaica de Apocalipse para uma percepção cristã de Apocalipse. E nessa cena, a grande transição ela é apresentada nessas 2 imagens. À esquerda, você vê o leão de Judá, a raiz de Davi. Essa é a visão esperada por todo judeu até hoje. E na cena da direita, de 1 ou 2 anos atrás, você vê um cordeiro ainda do jeito que os judeus os sacrificam, sendo sacrificado. A visão que João vê é similar à da direita. Mas o que isso comunica? A questão é a seguinte: quando João está lá chorando, sem saber quem era capaz de abrir o selo, uma voz diz: ouça. Então ele ouve. Ouça, esse é o leão da tribo de Judá e raiz de Davi. Quando um judeu ouvia isso, a imagem que vinha à sua mente, a imagem que era construída na sua mente, era uma imagem clássica de um messianismo nacionalista e militarista. Ou seja, o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, esperado pelos judeus até hoje, seria um grande militarista capaz de derrotar todas as estruturas opressoras da cultura, naquela época o Império Romano, hoje as nossas culturas opressoras em nossa volta, capaz de impactar de tal forma a realidade a ponto de transformá-la de uma vez por todas, que é o que é esperado na restauração de todas as coisas em Apocalipse. Então, quando João ouviu isso, certamente a imagem que veio à mente dele era essa. Ali está o leão da tribo de Judá, ali estava a raiz de Davi. E aí, quando ele se vira e vê,
ele vê um cordeiro escravizado no centro do trono, um cordeiro dado que estava como morto, onde a linguagem do cordeiro morto é uma linguagem de vulnerabilidade. A transição da apocalíptica judaica para a apocalíptica cristã, a transição daquilo que os judeus sempre creram para que nós cremos como cristãos, é que o Messias ele não veio fazer transformação através da guerra, através de uma atitude militarista, nacionalista, israelita, messiânica. Ele veio trazer isso através de um outro viés, que é o viés do amor. Aquele que veio dizendo a nós: amem os seus inimigos. Jesus, como diz Richard Bauckham, é o leão da tribo de Judá e raiz de Davi. Mas quando nós olhamos para ele, nós enxergamos ele como um cordeiro manso, que, como os próprios evangelhos dizem, fala que como um cordeiro foi entregue e foi mudo até o matadouro. O testemunho da Igreja de Cristo é um testemunho de uma igreja, sim, sofredora, mas que transforma a vida das pessoas através do mesmo amor que ela recebeu de Jesus Cristo. E isso acontece na cruz. Quando a cruz é apresentada nesse contexto, você vê, em vez de um Messias guerreiro, um Messias crucificado. A cruz ela se torna a imagem de um novo êxodo. Eu já vou explicar já por que disso. Por que essa imagem do novo êxodo é importantíssima e é muito usada por João nesse contexto. O novo êxodo é a nossa libertação da idolatria da cultura que nós vivemos, para vivermos a cultura do reino. Hoje, refletindo a respeito desse nosso encontro, meus amigos, uma coisa ficou muito clara, e ficou muito mais clara e evidente no meu coração a respeito daquilo que Jesus veio nos libertar. É lógico, grosso modo, nós definimos como pecado, mas eu acho que eu passei a crer que com o pecado é algo muito mais abrangente, nós simplificamos muito essa questão do pecado. E nós simplificamos, não que a Bíblia nos apresente de uma maneira simplista. Nós nos tornamos escravos de nós mesmos, da nossa própria cultura, gerada ao longo das nações, dos anos e dos séculos, porque um dia tivemos a pretensão de achar que poderíamos viver sem Deus. E por isso nós vemos, até hoje, continuaremos vendo, até a volta de Jesus, a somatória absurda das grandes desgraças da sociedade. E nenhuma proposta política e nenhuma proposta de paz humana vai ser capaz de desfazer isso, a não ser o dia da volta do Senhor Jesus, onde ele irá restaurar toda a sua criação. A cruz, o Messias morto, o Cristo morto na cruz, veio para nos libertar dessa idolatria que às vezes nós nos pegamos fazendo para uma cultura que já não é mais nossa. Uma idolatria do consumo, uma idolatria da visibilidade, uma idolatria. Nós temos questões ainda na nossa espiritualidade cristã. Nós temos, que não pertencem mais a nós e nós precisamos rever isso. A cruz redefine o significado de poder. Ela não vem através de um poder militar, mas vem pelo amor sofredor de alguém disposto a entregar a sua vida pelos seus inimigos. Pai, eles não sabem, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é uma das últimas palavras de Jesus antes de dar seu último suspiro de vida naquela cruz. Richard Bauckham vai dizer que a novidade do símbolo de João está em sua representação da morte sacrificial de Cristo, como a realização das esperanças judaicas do conquistador messiânico. Sem dúvida, o Cordeiro pretende sugerir, principalmente, o Cordeiro da Páscoa, pois, durante todo o Apocalipse,
João representa a vitória de Cristo, a vitória do Cordeiro, perdão, como um novo êxodo, a vitória que entrega o novo Israel. Então, quando eu olho para a estrutura de Apocalipse, agora, a partir de agora, a gente vai começar a precisar olhar para a estrutura de Apocalipse a partir desses dois capítulos, 4 e 5. Libertação e vitória. Depois, Apocalipse de 6 a 15, é marcado por aquele período chamado últimos dias. Então, ele vai desenrolar o que vem acontecendo nos últimos dias e termina com 16 a 22, falando do final da história, ou quando Jesus vai chegar e terminar toda essa página da história. Quando a criação corrompida pelo pecado vai ser recriada e restaurada em nova criação. E o mais interessante é ver como isso acontece numa crescente exponencial. Se você parou para observar o capítulo 4, versículos de 6 a 11, ele começa com 4 criaturas e 24 anciãos. E eles louvam o Cordeiro, louvam o Deus Criador, perdão, dizendo que ele é santo e soberano e que governa o mundo e a história. Depois há uma pausa, no capítulo 5, de 1 a 7, onde o leão e o cordeiro são apresentados. Depois começa um outro louvor, com harpas e tigelas das 4 criaturas e anciãos. Lembrando que a harpa, naquela época, representava cântico, música, e as tigelas representavam as orações. Então, o cordeiro ele era adorado com músicas e com orações. E aí eles cantavam uma nova canção. Existe um salmo que diz que onde o salmista pede que Deus coloque nos seus lábios uma nova canção. E aqui o povo de Israel recebe uma nova canção, que nós vamos acompanhando dos versos 9 ao verso 10. Daqui a pouco, junto a esses homens, uma legião de anjos, milhões de anjos se juntam a esse canto. E esse cântico que eram de 24 anciões é agregado por milhões de anjos. E aos milhões de anjos, diz o texto no versículo 13 do Apocalipse 5, que toda a criatura no céu e na terra se une para cantar o mesmo e unir-se no louvor. Até que no versículo 14, os 4 seres viventes acrescentam amém. Então, a partir do 4 e 5, do capítulo 4 e 5, você vai vendo uma crescente de adoração, onde na conclusão da história vem o grande amém. O próprio Jesus vai dizer em Apocalipse que ele é o próprio amém. O reino de Deus, em Apocalipse, vai ser instalado em 3 partes. Aliás, Apocalipse define a instalação do reino em 3 partes. Não é, desculpa, organizei minha frase errada. Apocalipse descreve a instalação do reino em 3 partes, a forma que ele foi escrito, né? A primeira parte é o 4 e 5, que nós estamos vendo, capítulos 4 e 5. O primeiro estágio é a obra do Cordeiro. Depois de 6 a 15, ele vai focar na presença pela obra do Espírito através do testemunho da igreja na terra. E aqui, aqueles que têm os ouvidos mais aguçados começam a perceber que Apocalipse ele não está focando no futuro, ele está focando no presente da igreja. Ou seja, a igreja futura e presente caminhando conjuntamente. A narrativa do Apocalipse é sempre daquilo que já está feito, misturado com aquilo que ainda não foi feito. E nos versículos, no capítulo 15, 5 a 22, 21, é quando a história é completada, né? Estará completa quando Cristo retornar, aí sim, como um cavaleiro celestial, para consumar o reino de Deus na terra. Mas qual o grande pano de fundo de João? Por que eu falei que o êxodo de Israel é o pano de fundo para essa parte da narrativa de Apocalipse? Bom, vocês vão lembrar, eu vou pedir que vocês levem sua mente juntamente comigo lá para o Antigo Testamento, em especial o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio. E lá no livro de Êxodo, todos nós sabemos que o povo estava exilado por 400 anos. Depois
da seca naquela região, quando a família de José foi para o Egito, até a libertação do povo de Egito, foram mais de 400 anos, se considerar a caminhada pelo deserto, e aquele povo estava ali 400 anos. Toda a relação de escravidão que o Egito fazia era baseada em alianças. Então, o Egito tinha os seus deuses, você já deve, e tem ainda, né? Você já deve ter visto em algum filme aí que passa no Netflix, em Hollywood, e Faraó era conhecido como o Faraó, que é o líder, né? Vamos dizer assim, como se fosse o presidente deles, era conhecido como o representante desses deuses na Terra. Esse é um dos motivos que levavam eles a fazerem pirâmides e colocarem o sarcófago dentro daquelas pirâmides e tem todo aquele processo de mumificação com várias joias dentro, para fazer a passagem deles e a pirâmide ser pontuda para cima. O motivo é esse. Faraó, por muitos faraós, inclusive, foram considerados como deuses na terra por si somente. E o Egito, ele tinha os seus próprios deuses e todos aqueles, e não diferentemente Israel, estavam debaixo do poder desses deuses. O que estava acontecendo era que Israel estava vivendo uma aliança com os deuses errados. Ainda que fosse por escravidão, eles estavam numa aliança de escravidão com os deuses errados. Então, ao lado de Faraó, o Senhor, Yahvé, o Deus, levanta uma outra figura. Ele se chama Moisés, para que Moisés vá até Faraó e diga: deixa o meu povo ir. Israel está cativeiro, sob aliança com o Egito. Os egípcios mantinham os outros povos cativos por intermédio de alianças escravagistas. Logo, Israel estava sujeito aos deuses dele. Deus trará sobre Israel a redenção. Essa palavra redenção, ela perdeu um pouco o poder para a gente. A gente fala assim, Jesus nos redimiu, Jesus redimiu do pecado, mas talvez nós não tenhamos a consciência clara do que essa palavra redenção quer dizer. A palavra redenção era uma palavra meritória para o filho primogênito, à luz de Êxodo capítulo 6 e Êxodo capítulo 15, 13. Israel era tido como primogênito de Deus, meu primeiro filho. E havia leis no Antigo Testamento para, como em Levítico, capítulo 25, a partir do verso 47, para quando o filho tivesse que ser dado em troca de uma dívida ou alguma coisa. Então, por exemplo, vou pegar o Jackson aqui na sala. A Laide tem uma dívida com alguma pessoa e ela não tem como pagar essa dívida. Então, ela dá parte do dinheiro que ela tem e entrega o Jackson como pagamento. Ao entregar o Jackson como pagamento, o Jackson começa a trabalhar para o outro senhor. Um dia, a Laide consegue juntar o dinheiro e aí ela vai lá, termina o pagamento e, ao terminar o pagamento, ela resgata o Jackson que foi dado em troca daquele restante. Ou então, ela arruma alguém mais forte, alguém super poderoso para cuidar da casa dela, ir na casa daquele senhor e resgatar o Jackson à força. E essa pessoa vai dizer para ela, o Jackson é da Laide, e a pessoa fala, ok, tudo bem, eu não quero apanhar, então ela pega e resgata o Jackson de volta. A palavra redenção aqui, ela tem esse propósito. Quando Deus redime o seu primogênito, ele vai atrás do filho dele, que estava em outro povo, para resgatá-lo para ser o meu povo. E aí, ele quer tirar, quando ele faz isso, ele resgata Israel dos deuses do Egito e traz Israel de novo para ser o filho dele. O filho dele. E para isso, Deus envia 10 pragas sobre o Egito. Aliás, as 10 pragas, elas referenciam exatamente os 10 deuses de Israel e traz o filho primogênito preso para ser o filho libertado ou o filho liberto. E aqui no versículo 9, versículo 1 do capítulo 9, há alguma coisa interessante. A NVI, Nova Versão Internacional, está de um jeito e a Revista Atualizada está de outro jeito, e eu já vi esses jeitos diferentes em Bíblias em inglês.
Depois que o Senhor disse a Moisés, vá e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus. Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Deixe meu povo ir, para que me preste culto. A NVI está me preste culto, a revista atualizada está para me servir, porque o termo em hebraico, nessas duas questões, tanto pode ser traduzido tanto de uma forma ou de outra. Para a gente, o que importa? O meu filho, o Israel, volta para a casa do pai e na casa do pai passa a servir a Deus. Então, o pano de fundo de Apocalipse é o êxodo do Antigo Testamento. Israel é libertada da idolatria dos deuses do Império Egípcio. O que faz com que Israel seja libertada dessa idolatria é o sangue do Cordeiro Pascal. E Páscoa, como todos sabem, significa passagem, e é justamente quando o povo, através de Deus, do poder de Deus, foi passado
da escravidão para a liberdade. Aquele povo foi chamado para servir e adorar o Deus vivo. Eu sempre falo muito do capítulo 19 de Êxodo, quando o Êxodo para com aquele povo na frente do Sinai e fala assim: vocês viram como eu os tirei do Egito como em asas de águia. E assim Deus dá a eles, mostrando seu poder, Deus dá a eles mandamentos, leis e mandamentos para que eles assumissem a identidade de um povo de Deus capaz de influenciar, de abençoar a vida dos demais povos à sua volta. Pois eles foram chamados para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. O novo Êxodo, ele é a ideia do o antigo Êxodo, ele tem como proposta pavimentar o caminho para o novo Êxodo, onde Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos, ou o primeiro filho de um novo povo. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, da mesma forma que no antigo Êxodo, o Cordeiro Pascual libertou aquele povo do Egito por meio do seu sangue. E também nos constituiu, você e a mim, reinos de sacerdote, para servir ao seu Deus e Pai, para abençoar outros povos. A Ele seja a glória e o poder para sempre. Amém. O novo Êxodo é aqueles que chegam para o Cordeiro e diz que tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto com o teu sangue e compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povo e nação. Tu os constituíste reino de sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. O novo Êxodo ele traz uma percepção expandida do reino. O reino de Deus já não é mais um privilégio do povo judeu. Por isso que eles não fazem essa transição e esperam, inclusive, a vinda do Messias até hoje. Passa a ser feito de homens e mulheres de diversas nações, tribo, língua. Apocalipse 5, 9 a 10 é a contramão ou o retorno a Gênesis capítulo 11. Em 11, Deus reúne uma única... Gênesis 11, Deus distribui uma única nação em muitos povos. Em Apocalipse 5, 9 a 10, ele busca em muitos povos uma nação. No pano de fundo do Antigo Testamento, mesmo assim, o Antigo Testamento traz como pano de fundo o fracasso de Israel. Israel, mesmo liberto do Egito, continua a idolatrar e continua a viver as falhas do exílio. Mas vai surgindo ao longo da narrativa do Antigo Testamento, especialmente Isaías capítulo 40, dos capítulos 40 a 55, o clamor por um novo êxodo, um êxodo mais profundo, mais abrangente. E entre os judeus surge um anseio fervoroso pelo segundo êxodo, só que agora, nesse período, principalmente esse período entre Malaquias e Mateus, a gente chama intertestamentário, né? Onde o Império Romano, os macedônios, o Império Romano, essa turma toda conquista toda aquela região, começa a surgir um fervoroso clamor dentre os judeus para pedir um novo libertador, uma expectativa messiânica surge, só que na percepção daquele guerreiro militarista. E ligado à conquista messiânica, vem um anseio por esse guerreiro, esse leão de Judá e essa raiz de Davi, que assim como foi feito com o faraó no Egito, libertasse o povo daquele sofrimento. Só que esse novo êxodo ele chega de uma maneira que eles não esperavam. Um êxodo onde as pragas egípcias são como os selos do Novo Testamento, onde as trombetas e as taças estão presentes no Novo Testamento, e os mártires do reino
são como aquele povo que atravessou o Mar Vermelho. Você pode ver em Apocalipse 15, 1 a 4, e Apocalipse 4, 6 e alguns outros textos também. Você vê como houve vitória sobre Satanás e toda a influência das potestades sobre ele. Você vê em Apocalipse a vitória sobre Satanás, como você vê sobre Faraó, perdão, você vê a influência sobre Satanás e toda a idolatria do Império Romano. Tudo isso é destronado. E toma-se o trono da besta, porque Apocalipse fala em 2 tronos. Se você vê 13:2 e 13:16, você vê que existia, além do trono apresentado em Apocalipse 4, o trono da besta também. E esse trono é quebrado, é rompido. O povo em Apocalipse é liberto da idolatria do seu tempo pelo Cordeiro que foi morto na cruz. E é convidado, por isso que eu volto a falar, é um tempo que fala do hoje também, a testemunhar a libertação da idolatria com vidas que servem a Deus. E assim, nós somos todos convidados a viver hoje Apocalipse através das nossas vidas, com vidas que já precisam servir a Deus, porque já foram libertadas da idolatria da cultura, que não tem nem mais justificativa para vivê-las. E nós precisamos caminhar cada vez mais próximos de Deus. Desculpa a falta de ar no final, faltou oxigênio no meu mundo aqui, gente. Mas esse é o final da aula da semana passada. Eu compartilho com vocês e agora estamos abertos aqui para o nosso diálogo depois da aula.